Estou lendo um estudo de Provérbios a partir do capítulo 24 e o versículo 21. Um apelo a favor da boa cidadania. Em Israel, o rei não era tão autocrático quanto nos sistemas políticos vizinhos. Mas mesmo assim, o ungido do Senhor deve ser honrado. 1 a Pedro 2,17 aplica o princípio ao governo romano. A segunda linha talvez seja o corolário. Os dissidentes talvez fossem indivíduos instáveis ou mesmo revolucionários. A destruição poderia surgir então dos que mudam, ou do Senhor e do Rei, sendo isso um paralelo veterotestamentário em Romanos 3, do 1 ao 4. A NTLH traz: não se envolva com as pessoas que se revoltam contra eles, pois no instante elas podem se arruinar. Há pouco que apoie a modificação completa do sentido para tema o Senhor e fique rico. Olha só, então tem uma modificação em alguma versão aí, né? Há pouco que apoie a modificação completa do sentido para tema o Senhor e fique rico, né? É a passagem que ele está falando aqui. Vamos ver aqui de novo. Versículo 21 e 22. Apelo a favor da boa cidadania. Em Israel, o rei não era tão autocrático quanto os sistemas políticos vizinhos, mas mesmo assim o ungido do Senhor deve ser honrado. 1 Pedro 2,17 aplica o princípio ao governo romano. A segunda linha talvez seja o corolário. Os dissidentes talvez fossem indivíduos instáveis ou mesmo revolucionários. A destruição poderia surgir então dos que mudam, ou do Senhor e do Rei, sendo isso um paralelo veterotestamentário de Romanos 3, 1, 4. Tá. Então, versículo 21 e 22 faz paralelo com Romanos 3, 1, 4. A NTLH traz: não se envolva com as pessoas que se revoltam contra eles, pois no instante elas podem se arruinar. Certo. Não se envolva com pessoas que se revoltam contra eles, pois no instante elas podem se arruinar, né? Aí, há pouco que apoia a modificação completa do sentido para tema o Senhor e fique rico, né? Então, quer dizer, falando de temor do Senhor, né? Onde tiver do temor do Senhor aqui, na passagem vai ter alguma modificação aí que deve ser analisada, né? Mais palavras dos sábios, 24 do 23 ao 34. Temos aqui uma coletânea isolada, breve, de instruções acrescentadas como um apêndice, incluindo um aforismo simples, alguns ditados acerca da justiça e uma instrução em forma de história, no estilo de 7 do 6 ao 23. Versículo 23 e 26. O clamor universal por justiça. Amaldiçoado pelos povos, indignação das nações. Expressam apelos para uma reação universal contra juízes corruptos. A expressão da nebe, todas as nações, todos os povos, demonstra a força do argumento, embora não haja todos no hebraico. Esse princípio importante pode ser chamado de imperativo categórico ou de bom senso, ou de lei inscrita no coração, Romanos 2,15. E faz parte da contribuição do generoso Criador a todos. A lei mosaica, Deuteronômio 16, 18, 19, lhe deu o contexto da aliança em associação com o caráter de Deus. Êxodo 34, 7. Com uma compreensão mais abrangente da natureza e do lugar do homem no universo.
O versículo 23 é semelhante a 18:5, 28, 21, mas somente a metade do dístico sobreviveu. Versículo 26, beijo nos lábios. Provérbio e o Antigo Testamento em geral conhecem tanto exemplos verdadeiros quanto traiçoeiros deste sinal de verdadeira amizade. A lição aqui é que a resposta sincera é o sinal mais genuíno de amizade que a pessoa pode oferecer. Versículo 28 e 29. Palavras e atitudes andam juntas. Se sem motivo significa a não ser que você tenha de, como em 3:30, ou falsamente, como no grego o ditado marca a seriedade de se mostrar evidências. A extensão para a motivação interior, no versículo 29, prefigura o argumento de Mateus 5, 21 a 48. Vê comentário de 20 e 22. Versículo 27 e 29. Palavras e atitudes andam juntas. Se sem motivo significa a não ser que você tenha de, como em 3:30, ou falsamente, como no grego o ditado marca a seriedade de se mostrar evidências. A extensão para a motivação interior, no versículo 29, prefigura o argumento de Mateus 5, 21 e 48. Ver comentário de 20 e 22. Versículo 27. Bom conselho ao novo ocupante, mas como uma lição geral. Pense no futuro de forma produtiva antes de pensar no seu conforto. Construa. Nota de rodapé da NVI. Significa mais do que construir a moradia básica, NEB. Estabeleça a casa e o lar. Pode incluir até constituir família, como na NVI aqui, Gênesis 33 e 1 Samuel 2:35. Versículo 30 e 34, um exemplo maravilhoso de uma história com uma moral, resumindo o que já foi dito acerca do preguiçoso. Vê comentário de 6:16. 6. A edição dos Provérbios de Salomão feita por Ezequias 25:1 e 29:27. 25:1. Estes são outros. Versículo 24 e 23. Formam um apêndice à coletânea principal nos capítulos 10 a 24 compilados. Retique, mais comumente removidos, de modo que a ênfase pode estar em ordenar mais do que em simplesmente transcrever. Isso é feito por meio do agrupamento, de acordo com tópicos, mais do que nas sessões anteriores. Ezequias 716 a 687 a.C. É descrito como um rei de Judá, dinâmico e certamente, acima de tudo, temente a Deus. Não há registro nos livros de reis acerca do seu interesse literário, mas sua confiança no propósito de Deus para Jerusalém pode tê-lo levado a investigar sua história e os primeiros reis. Versículo 2 a 7. O reinado no mundo antigo tinha seus mistérios, e o rei tinha a aura de ser mais do que uma pessoa comum. A unção em Israel era um sinal tanto de subserviência a Deus quanto de graça de Deus. Vê comentário de 16, 10, 15. Aí então o rei vai tentar descobrir as coisas e traduzir sua sabedoria num processo de depuração, versículo 4, que firma o seu trono com justiça. Versículo 5, a modéstia na corte para refletir lembranças estranhas da forma em que Salomão e Ezequias lidaram com pessoas arrogantes. Jesus transforma em parábola a necessidade da humildade em todas as coisas. Lucas 14, 10 e 11. O texto hebraico qualifica a autoridade como alguém que os seus olhos viram, mas a NVI segue o grego ao acrescentar essa cláusula ao versículo 8, resultando no equilíbrio melhor entre os dois versículos diante de uma autoridade. A NEB possivelmente traz o sentido correto, dar lugar para um nobre diante de uma pessoa mais digna. Versículo 8 ou 28. Não, quer dizer, 8 a 28. Um texto que trata principalmente de palavras em disputa no conselho acerca de negócios
no direito para animar, para irritar. A relação entre uma pessoa e outra é a maior parte da vida. Assim, não é de admirar que em todas as culturas a sabedoria popular esteja repleta de conselhos acerca de como fazer amigos e influenciar pessoas. 8:12 A discussão calma é melhor do que a acusação aberta. Mateus 5:25 destaca a mesma lição. E Jó 22:21 estende isso a Deus. As pessoas que sempre estão dispostas a chamar a imprensa deveriam se lembrar dessa sessão. Essa ação impetuosa pode fazer perder o momento de ouro de dar a palavra proferida no tempo certo e certamente vai fazer a outra pessoa ficar irada e indisposta a ouvir. Versículo 12. É uma lástima que parte da mídia moderna encoraje os experts do confronto em vez de estimular a busca da repreensão dada com sabedoria. As imagens usadas nos versículos 11 e 12 são fascinantes e marcadas pela cortesia, bondade e força. Essas são as coisas que edificam os relacionamentos pessoais, versículos 13 e 14. Nos negócios, o mensageiro de confiança, embora comum e insípido, é provável ao pitoresco, mas ostentador e vazio. Os símiles agrícolas captam com exatidão a descrição de cada um deles. Segundo Samuel 18, 19 e 32, mostra os dois tipos, embora em situação menos agradável. Versículo 15 e 16. O poder da fala persuasiva já foi comentado. Vê comentário 16, 21 e 24. Como dizer pode se tornar mais importante do que o que dizer. O versículo 16 corrige o exagero da ênfase na retórica e na fala floreada. Versículo 27, Tertulo, Atos 24, do 2 ao 4, poderia ter tomado nota disso. É possível que o versículo 16 seja uma advertência contra a ganância ou o abuso, mas o versículo 27 parece ligar o mel com a fala. Versículos 17 e 22. Não faça visitas frequentes. O original traz aqui uma frase afirmativa. Em outras palavras, faça visitas raras. É a única ocorrência de uma palavra cuja raiz é precioso. Isaías 13:12. Tornarei mais raro do que é praticamente a mesma coisa, no sentido de raro. Assim, a sutileza da expressão não fica clara. Talvez seria melhor traduzir por torne as suas visitas bem-vindas, um prazer raro para o seu vizinho. Aqui se trata tanto de modos quanto de frequência. Às vezes até as visitas pouco frequentes de pessoas enfadonhas são demais. As amizades podem ser destruídas de forma violenta por meio do falso testemunho, versículo 18, ou de forma dolorosa pela falta de confiança, versículo 19, ou ainda de forma não pensada ao não se reconhecer o estado de espírito da outra pessoa, versículo 20. A verdade, a confiança e a empatia são marcas da verdadeira amizade, versículo 20. Vinagre numa ferida. Algumas versões trazem vinagre sobre salitre, ARC. O vinagre teria efeito neutralizador sobre o salitre. Os versículos 21 e 22, comentário de 20 e 22, não são exclusivos da sabedoria hebraica. Os conselheiros da Babilônia, possivelmente mais antigos do que Salomão, aconselhavam: retribua o seu malfeitor com bondade. Alimente-o. Confúcio, no entanto, não concordava com que então você vai retribuir o bem. Esse é mais um exemplo, como 24, de um princípio reconhecido por muitos, mesmo que cumprido por poucos. Vê uma aplicação bem-sucedida em 2 Reis 6, 20 e 23. E o Senhor recompensará você. Isso novamente insere a virtude do bom senso num contexto muito amplo. Versículo 23 a 26. Palavras prejudiciais, palavras de ânimo e palavras mistas. A língua fingida, literalmente secreta. Uma que espalha fofocas e calúnias. O olhar irado talvez venha de uma pessoa, de uma pessoa caluniada ou dos que acreditam no relato maldoso.
O vento norte não traz necessariamente a chuva na Palestina, de modo que a origem do ditado talvez esteja em outro lugar. O versículo 24 repete 21:9. A boa notícia pode ser trazida pelo mensageiro fiel, versículo 13, e é tão encorajadora ao receptor quanto o mensageiro é para quem o envia. Quando um justo fraqueja, versículo 26, escorrega, como em Salmos 94:18, o prejuízo é grande. O seu caráter geralmente bom de dar crédito a seu compromisso nascente poluída. Usos da palavra em Isaías 57:20 e Ezequiel 34:18. Exatamente o oposto das águas tranquilas que o bom pastor encontra para o seu rebanho. Salmos 23:2. Versículo 27, vê comentário do versículo 16. O hebraico aqui é difícil de traduzir. A NVI faz uma tentativa, receber traduz a segunda linha, por assim economize nas palavras elogiosas. Versículo 28, o oposto de 16:32. A imagem da cidade vulnerável é reveladora. O homem de temperamento explosivo está à mercê de todos. 26, do 1 ao 6, diversos tipos de tolo. Todos os tipos de insensatez são listradas nesta coletânea de observações perspicazes. Vê comentário dos 3 tipos de tolo em 1:7. Nessa seção, ele é um quesil o tempo todo, mas não se pode associar grande significado a isso. Ele necessita de orientação e correção, versículo 3, e não de promoção. Falar com ele é uma experiência frustrante, mas inevitável. Não se pode confiar em uma mensagem a ele, versículo 6, e ele não sabe valorizar um provérbio, versículo 7-9. Ele é um perigo para si e para os outros, versículo 10, e é provável que não aprenda nada mais. 10:11. Em tudo isso somos advertidos quanto à nossa insensatez em potencial e recebemos orientação para tratar com os tolos que encontramos pelo caminho. Versículo 1, chuva na colheita. Um desastre tão grande quanto importuno. 1 Samuel 12:16-17. O tolo que é honrado vai causar prejuízo. O retrato cômico da pedra presa na atiradeira. Versículo 8. Resume a inutilidade do insensato numa posição de responsabilidade. Versículo 2 é uma refutação da superstição. Os tolos talvez tenham medo da maldição sem motivo, mas o juízo não é desequilibrado. Ou por outro lado, em concordância com a Neb, a maldição é um abuso que os tolos proferem sem motivo, e isso não vai ter efeito algum. Versículo 3, freio, mostra que o chicote não é para castigo, mas a ideia principal é a de motivação e controle. Os versículos 4 e 5 não são ingenuamente contraditórios, mas se resumem em é necessário ter percepção para falar com o tolo. Às vezes ceda a ele, às vezes repreenda-o. Os versículos 7 e 9 têm segundas linhas idênticas, mas 2 linhas diferentes. O tolo não consegue usar um provérbio de forma adequada e então ou se machuca, RSV, um espinho que penetra na mão, ou machuca outros, NVI. Ramo de espinhos nas mãos do bêbado como uma arma. Somente os sábios têm a habilidade e a sensibilidade de tirar o máximo de um provérbio, Eclesiastes 12:11. Versículo 10, como o arqueiro que atira, NVI, e como o poderoso que formou a ECF, mostram como são amplas as tentativas de tradução deste texto difícil. O hebraico Rabi, geralmente significado grande, não a palavra no hebraico aqui para Deus. Ocasionalmente é arqueiro. Jeremias 50:29, confira também numa frase composta, Gênesis 21:20. Versículo 13:16. O preguiçoso reaparece com as suas desculpas tolas. Versículo 22:13. Com a sua lentidão em começar o dia. Versículo 14. Com a sua ociosidade autodestrutiva. Versículo 15. E sua defesa inflexível contra a crítica. Versículo 16. Há uma obstinação na sua letargia que chega a ser uma falha moral e não temperamental. Versículos 17 a 22. Inveja, ira
e todo tipo de falta de bondade, uma coletânea de ditados acerca de coisas que destroem relacionamentos. Existe o intrometido, o traidor desavergonhado, o caluniador e o agitador. Na base de tudo isso está o ódio e a má vontade, um coração mau que distorce o elogio em bajulação e a transparência em fraude. Versículo 18 e 19. A nossa época não é a primeira em que as piadas e brincadeiras causam a erosão da honestidade. A recusa despreocupada a agir com seriedade destrói a confiança mútua na qual se fundamenta a sociedade. Versículos 20 a 22. Todos os bisbilhoteiros e jornalistas deveriam memorizar estes ditados. Contenda e discórdias precisam ser acesas e alimentadas. Elas também podem ser evitadas e apagadas. 15.1. Infelizmente todos nós gostamos de petiscos deliciosos. O versículo 22 repete 18.8 e a NVI traz a tradução correta em contraste com havia feridas. Versículo 23-26. A camada de esmalte envolve uma mudança da consoante hebraica e dá origem a um ditado sobre a hipocrisia. Mateus 23:25-28. O ódio leva à dissimulação, que faz apodrecer a base da sociedade humana. Ainda existe a convicção prevalecente de que sua maldade vai ser exposta e vai recair sobre ele. Entretanto, ele provoca a ruína. Versículo 28. A crença na justiça, versículo 27, pode ser vista também nas palavras de Icar. Aquele que cava um buraco para o seu vizinho vai preenchê-lo com seu próprio corpo. Mais um aspecto do bom senso, ver comentário de 24:24. Parte dos acessórios do universo que o homem não pode desprezar. No capítulo 27 há menos evidências de agrupamento de assuntos. É uma colcha de retalhos de ditados afiados acerca das atitudes pessoais e dos relacionamentos sociais. A BJ, com seus dísticos breves, mais estilizados, comunica bem as imagens desconexas, mas elegantes. Como no capítulo 26, não há menção específica de Deus, mas o seu governo moral está por trás da sabedoria comum. 27.1. As advertências contra a certeza absoluta são igualadas com outros ditados da sabedoria antiga, ampliados por Tiago 4:13-16, e um lembrete necessário para hoje. Versículo 4. Em Provérbios, a inveja é sempre ruim. 3:31, 6:34, 14:30, 23:17, 24:1 e 19. Em outros lugares, ela pode ser usada como referência a zelo ou determinação para o bem ou para o mal. 2 Reis 19:31 e Salmo 69:9. O Senhor é Deus zeloso, Êxodo 24:5, e a sua ênfase determinada na verdade e na lealdade se opõe constantemente à deslealdade do seu povo. Ezequiel 16:35-42. E dos seus opressores. Ezequiel 36:1-5. No homem caído, com frequência falta bom conteúdo a essa capacidade de compromisso apaixonado, e assim ela o impele a aprofundar sua vil rivalidade com seus companheiros. É uma inversão moral em que o poder dado por Deus é canalizado para fins diabólicos. 2 Coríntios 7:9-13. Acerca de um exemplo mais agradável. Versículo 5. O amor oculto perde o seu poder de encorajamento e de cura. A essência do amor é ser revelado. Romanos 5:8. A essência do amor é a tentativa de equilibrar. Os versículos 5 e 6, ao traduzir por amor fingido, não tem apoio. O versículo 6 está isolado como mais um comentário
acerca da repreensão aberta. Versículo 6. Fiéis são as feridas. Bíblia ARC é uma palavra forte. Salmos 19, 7. Dignos de confiança. Provérbios 11, 13. Merece confiança e é aplicada a Deus. Deuteronômio 7, 9. Aquele que é absolutamente confiável. Amém. Apocalipse 3, 14. Vem da mesma raiz, bem intencionadas. Neb, Bíblia Neb. É insípida demais. Há uma preocupação profunda que faz das feridas um ministério de cura. Versículo 7. O significado mais amplo é bem conhecido das pobres pequenas crianças ricas, para as quais nada mais dá prazer. Versículo 8. Vagueia comunica a ideia de falta de alvo. Há elogio para o peregrino determinado, mas não para o que vagueia. Tem cuidado pelos de sua casa é tarefa do cristão. Ter cuidado pelos da sua casa é tarefa do cristão. 1 Timóteo 5,8. De forma que o ninho pode ser um paralelo significativo. Versículo 10. As três linhas são incomuns e podem sugerir um deslocamento ou perda. A Neb relega a segunda linha a uma nota de rodapé, mas ainda assim não traz uma parelha fácil. As duas primeiras linhas poderiam estar unidas pelo sentido. Se você tem um verdadeiro amigo, pode ir a ele na dificuldade. Ele vai ser melhor do que um irmão. 18:24. A terceira, então, é um ditado desconexo com um paralelo exato nas palavras de Aicar. Versículo 11. Retorna ao tema anterior do pai sábio que instrui seu filho. 10:1, etc. Versículo 12 repete 22:3. Versículo 3 vê comentário de 6:1 ao 5. Mulher leviana, o termo hebraico, está no feminino singular, uma mulher estranha. Vê comentário de 20:16. Versículo 14, um retrato cômico da bondade fora de hora. Versículo 15:16, a esposa briguenta é difícil de ser controlada. Um sinal surpreendente, mas evidentemente perene, do fracasso do homem em cumprir o ideal de Gênesis 2:23, ou até mesmo após a queda de Gênesis 2:23. Queda de Gênesis 3:6. Primeira a Pedro 3:1 ao 7 mostra uma possibilidade mais favorável. Versículo 17, um homem afia o seu companheiro, mais fraco do que a RC, o homem afia o rosto do seu amigo. Existe um entusiasmo e uma vivacidade que vem da boa amizade. Isso é a possibilidade positiva da qual 1 Coríntios 15:33 é a negativa. Versículo 18. Um provérbio de recompensa pela tarefa cumprida. Ambos os verbos têm a ideia de proteger mais do que cuidar. Protegendo do perigo ou da negligência mais do que suprindo necessidades. Assim, a Neb guarda a figura, protege os interesses do seu patrão, é mais acurada. Comerá do seu fruto, receberá tratamento de honra, recompensas apropriadas para o serviço feito. Uma economia de pagamento em dinheiro pode obscurecer este valor. No versículo 19, o hebraico enigmático é refletido por diversas traduções. Os verbos têm de ser inferidos. Literalmente, assim como a água face a face, assim o coração, mente do homem para o homem. A NVI traz: o coração reflete quem somos nós e concentra a atenção no interior do homem, como em 1 Samuel 16:7, mas isso dificilmente combina com o tipo de reflexo da primeira parte. A tradução da Neb, o coração de um homem responde ao do outro, apresenta duas pessoas. A JB em inglês destaca a diferença assim como duas faces nunca são iguais. Diferentes são também os corações dos homens. O texto é digno de ponderação. Pode nos estimular a pensar sobre a individualidade e os relacionamentos.
O reflexo é meu de forma reconhecível, mas não é eu. Assim eu reconheço você como meu companheiro, mas não minha cópia.